O Carlos Bolsonaro ele fez uma postagem, ele estava em rota de atrito com o Pablo Marçal, que é candidato a prefeito em São Paulo, e ele xingando o Pablo Marçal xingava ele de volta, o Pablo Marçal falou que ele era, acho que retardado, alguma coisa assim, aí o Carlos Bolsonaro falou que o Pablo Marçal era isso e aquilo, o Eduardo Bolsonaro foi e também dobrou a aposta ali. Vamos lembrar que o Bolsonaro está apoiando o Nunes aqui em São Paulo, né? E aí, de repente, o Pablo Marçal começou a subir nas pesquisas e continuou a subir nas pesquisas e subiu mais nas pesquisas, até o ponto em que o Bolsonaro viu a base dele rachada. Quando o Bolsonaro viu a base dele rachada, ele foi obrigado a escrever isso aqui. O Carlos Bolsonaro escreveu: conversei há pouco com Pablo Marçal. Foi muito educado e bacana comigo. Isso depois, um dia depois dele ter sido xingado pelo Pablo Marçal. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções como falamos de Brasil. Vamos lá, pode tirar da tela que eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu vou cravar uma coisa aqui e você não precisa concordar, mas só me dá assim, o benefício da sua escuta atenta. O cristal do Bolsonaro quebrou. O cristal do Bolsonaro quebrou. A extrema-direita segue com tudo no Brasil. O bolsonarismo, que é esse movimento que deu origem a Bolsonaro, ganhou esse nome por causa do Bolsonaro, mas na verdade ele é causa e não consequência do Bolsonaro, segue extremamente forte. Mas o Bolsonaro, como personagem, né, e o clã Bolsonaro, ele rachou e isso não tem volta. Isso não tem volta porque é como aqueles documentários da vida selvagem que aparecem no Discovery Channel e etc. Você tem ali o chefe do grupo, que pode ser o gorila, o lobo, o leão, quem quer que seja. E ele só se mantém chefe enquanto ele demonstra a força, porque é uma relação de disputa, é uma relação de guerra, é uma relação de medir forças o tempo inteiro. No primeiro momento em que ele mostra que ele, enfim, ficou meio velho, tá mancando, não tem mais, ou tá ferido por causa de alguma disputa que teve, naquele momento ele perde o posto de chefe do grupo e depois que ele perdeu, ele nunca mais vai recuperar, porque o próximo que assume o posto de chefe é o seguinte, ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. E o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele já estava vendo, né, esse ano, os candidatos apoiados por ele nas principais capitais do Brasil, estamos falando em termos políticos e econômicos, né? Não estamos falando principal em termos que eu mais gosto, que eu menos gosto, não estamos falando em termos político-econômicos. A gente está falando, e até em número de votos. Estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nas 4, o candidato bolsonarista indo mal. A que estava indo um pouco melhor era o Ricardo Nunes, que era o menos associado a Bolsonaro, mas mesmo assim também não decolava o Ricardo Nunes. Também não decolava o Ricardo Nunes. No Rio, que é a base eleitoral de Bolsonaro, o reduto eleitoral de Bolsonaro, Bolsonaro vem do Rio de Janeiro. No Rio, o candidato bolsonarista, que é um candidato conhecido, que tem delegado no nome, etc., não consegue ter 10% dos votos. É por isso que a gente fala que tem um dígito, não tem 10. 10 são 2 dígitos, né? 1 e o 0. A gente fala o seguinte, ele não chegou aos 2 dígitos. Não chegou aos 2 dígitos. E aí é importante a gente ter uma coisa na cabeça. Eu vou trazer aqui rapidinho, hoje não é para falar nada da aula, não sei o quê, é só para mostrar uma coisa que a gente ensina em negócios. Põe aqui, dá para a câmera aqui? Boa. Que é o seguinte. Vamos ver se eu consigo desenhar com a mão quebrada aqui. Tudo, absolutamente tudo na vida, qualquer negócio, qualquer carreira, qualquer coisa, vive um ciclo, né? Que é esse ciclo aqui, ó. Então eu vou botar aqui, é o tempo, tá? Então é o tempo no eixo X e no eixo Y. A gente pode chamar, por exemplo, de sucesso, tá? Ou pode chamar de performance, ou pode chamar, enfim,
do quanto as coisas dão certo, de quanto você está conseguindo atingir o seu objetivo. E o ciclo de tudo é assim. Ó. Esse ciclo é dividido na primeira fase, que eles chamam de introdução, tá? Introdução de um negócio, introdução de um produto, introdução de uma ideia. Essa fase aqui, que eles chamam de growth, né, em inglês, que é o crescimento, tá? Então é o crescimento do produto, da ideia, do negócio. Essa fase aqui, que é a fase da maturidade, tá? Ou maturity em inglês, e essa fase aqui do declínio. Nada escapa disso. Nada escapa disso. Então, o Pelé não escapou disso. O Caetano Veloso não escapou disso. Os maiores traficantes do mundo, Pablo Escobar, não escapou disso. Enfim, quem você imaginar do esporte, da vida, o Bill Gates não vai escapar disso. As famílias mais ricas do mundo não escaparam disso. Sempre uma ideia, uma espécie, um planeta, qualquer coisa vive esses ciclos aqui. O problema é que quando você está nessa parte do ciclo, que é a parte do crescimento, você acha que você vai crescer para sempre e que você é imbatível, que você é invencível. E normalmente é isso até que faz com que várias dessas pessoas tenham esse ciclo abreviado. Porque, como disse o Castro Rocha aqui no programa essa semana, num corte que está viralizando nas redes, ele falando sobre o Marçal, ele fala: a arrogância precede a ruína. Então, nessa fase, as pessoas são extremamente arrogantes. E nesta fase aqui, da maturidade, é quando tudo tá bem e você tá forte. E aqui é aquilo que a gente acha e fala assim: caraca, mas nada pega nesse cara. Caramba, é impressionante porque tem tanta notícia ruim e esse cara não sente. Esse cara é diferente dos outros. E achavam isso do Eduardo Cunha, né? Acham isso hoje em dia do Lira, mas sempre tem a fase do declínio. O problema é que quando você entra nessa fase, pouquíssimos são aqueles que conseguem ainda dar uma subida, mas depois vão cair também, porque esse é o ciclo. O Marçal está nessa fase aqui. Está na fase de crescimento, que talvez seja abreviada pela arrogância e por ele estar se achando, enfim, acima de qualquer ameaça. O Bolsonaro estava nesta fase. Eu estou afirmando que o que aconteceu essa semana jogou o Bolsonaro nessa fase. O que eu acho que o Bolsonaro fez estrategicamente? O Bolsonaro falou o seguinte: olha, o Nunes tá assim, se o Marçal não sair da disputa, acabou o Nunes. Ninguém mais fala do Nunes. As pessoas não tiveram tempo de decorar o nome do Nunes. Eu converso com as pessoas na rua, eles falam: tem também aquele prefeito de São Paulo, né, competindo. Eles não conseguiram decorar o nome do Nunes, que é um pouco o que aconteceu com o Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo. Toda vez que eu vou comentar o nome dele aqui, eu tenho que lembrar antes de dar um Google, porque eu também não lembro o nome do Rodrigo Garcia, que foi governador de São Paulo. Então o Nunes, ele entrou nesse momento negativo, nesse declínio, num pior momento, que é no momento onde as pessoas estão ganhando força nas eleições. O Nunes acabou se o Marçal continuar na disputa. Se o Marçal sair da disputa por motivos legais, e o que não falta é motivo legal para tirar ele da disputa, é a sobrevida que o Ricardo Nunes vai ter. Se ele continuar, esquece Ricardo Nunes. O Bolsonaro, vendo isso, falou: ferrou, o meu candidato está super mal, meu candidato não vai ser eleito, e eu tenho um problema que é o seguinte: o Marçal rachou o bolsonarismo. O Marçal, ele está conseguindo mais de 50% dos votos das pessoas que votaram em Bolsonaro para ele e roubando votos do Nunes. E as pessoas, nessa briga que o Bolsonaro puxou, boa parte delas que votam no Bolsonaro estão ficando no lado do Marçal. O Marçal percebeu isso. O Marçal, ele não vai largar o osso, porque quem está crescendo aqui e percebe que o outro está diminuindo, nessa guerra, que é uma guerra selvagem, ele não vai chegar e falar assim: olha só, eu vou te ajudar para você voltar a subir e ficar acima de mim. Ele não vai fazer isso. Só que o Bolsonaro ficou numa sinuca de bico. Ele falou: ou eu perco todas essas pessoas que eu tenho agora,
ou eu mantenho alguma relação com o cara que tem chance de ganhar em São Paulo, senão vou ficar sem nada. E fez essa postagem. Só que ele também sabe que ao fazer essa postagem, ele está apostando numa coisa que pode ser um cenário um pouco menos pior para ele, que é a candidatura do Marçal ser impugnada, e ao ser impugnada a candidatura do Marçal, ele conseguir transferir de volta os votos do Marçal para o Nunes, o que ele não conseguiria se continuasse em rota de colisão. Então eu acho que a aposta hoje do Bolsonaro, por incrível que pareça, é na impugnação do Marçal. E por isso ele fez o apoio. Ele fez o apoio achando que Marçal vai ser impugnado, para ficar bem com os eleitores do Marçal que estavam abandonando ele, para ficar bem com o Nunes, podendo dizer que ele consegue trazer de volta os eleitores do Nunes porque ele fez essa ponte e para manter algum poder aqui em São Paulo. Mas só o fato dele ter que fazer esse movimento, ele rachou o cristal do bolsonarismo. Então, o Bolsonaro, ele agora vai entrar numa fase muito ruim. Ele não vai eleger pessoas nas capitais. Ele demonstrou fraqueza, e eu não estou falando do bolsonarismo, não estou falando da extrema-direita. E é até um ponto importante de falar, pode ser que venha coisa muito pior do que Bolsonaro. Dizer que o Bolsonaro rachou o cristal não é uma coisa para a gente, ai, que bom, então agora a gente está bem, está tranquilo no Brasil. Pelo contrário, porque sempre pode vir uma coisa pior, né? Mas já tem uma coisa bem pior, né? Já tem uma M aí acontecendo em São Paulo, né? Não é uma M acontecendo em São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, é uma notícia relevante ver que o Bolsonaro entrou nessa fase aqui. E o problema é que quando as pessoas perceberem, como o Marçal já percebeu que ele entrou nessa fase, as lideranças políticas que estavam juntas com ele vão perceber também, e várias já perceberam. E aí ele vai perder essa força toda política. E o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ter os problemas que foram adiados na justiça por causa da força política dele. Você pode escrever. Agora o que tinha ali freado e segurado contra o Bolsonaro por causa dos inúmeros crimes que ele cometeu na justiça, por conta do medo de entrar firme num cara que tem uma força política gigantesca, isso tudo vai começar a estourar a represa agora. Escrevam o que eu estou falando. Essas coisas também não acontecem da noite pro dia. Não adianta chegar daqui a uma semana, olha, falou que o Bolsonaro rachou, não sei o quê, tinha muita gente no 7 de setembro. As coisas não acontecem da noite pro dia. Elas são movimentos que acontecem ao longo de meses, né? Mas Bolsonaro jamais será de novo o que Bolsonaro foi depois do que aconteceu essa semana. E para complementar, quem deve estar perdido nessa situação toda é o tal do Tarcísio de Freitas, que achou que estava com o jogo, há 2 semanas atrás achou que estava com o jogo ganho, então estava eleito da próxima eleição, era isso que o Tarcísio estava achando, e hoje ele não sabe nem se ele vai conseguir eleger o prefeito de São Paulo, e sumiu do noticiário e perdeu toda aquela cobertura da imprensa positiva, sumiu o Tarcísio, então Tarcísio passou a não dormir por conta do que aconteceu em São Paulo. Quebrado o vaso bolsonarista de cristal. A diferença é que quando quebra um vaso de vidro, você consegue de alguma maneira colar. Por isso que existe a expressão. O cristal ele estilhaça. Você não consegue colocar ele de volta. Podem escrever o que eu estou falando.